Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 15, intitulado Marcela. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração da Marcela. Não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso. Que em verdade há dois meios de granjear a vontade das mulheres: o violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda e a chuva de ouro de Danae. Três inventos do padre Zeus é em inglês, Zeus, que, por estarem fora de moda, aí ficaram trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel. Um asno de Sancho, deveras filosófico, que me levou à casa dela no fim do citado período. Apeei-me, bati na anca e mandei-o pastar. Bom, aqui a gente entende por que às vezes as pessoas leem o Dom Casmurro e o Memórias Póstumas e vários outros lá, livros do Machado de Assis, e não leem, né? Então, em 1 minuto e 40 e poucos segundos, nós limos esse parágrafo. E aí, eu quero fazer algumas perguntas para você, né? Primeira pergunta: qual que é essa história de Leda, de Europa e de Danae? E o que tem a ver substituir com o cavalo? O que tem a ver os cavalos? E por que tem um cavalo e o asno? E como assim ele bateu na anca do animal? Que animal? O que tem a ver bater na anca e mandar o animal pastar? Se você consegue resolver todas essas questões, consegue responder, pode pular o vídeo. Se não, fique, porque o restante do vídeo vai ser só a gente explorando isso. Então vamos voltar e ler com muita paciência. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela. Ou seja, ele a viu pela primeira vez no Rocio Grande, na Praça da Constituição, Praça Tiradentes, e ele gastou 30 dias até ele conseguir conquistá-lo. Ótimo, até aqui tudo bem. Não já cavalgando o corcel cego do desejo. Lembre-se que essa imagem do corcel apareceu no capítulo anterior, correto? Perceba, era um lindo garção, lindo audaz, que entrava na vida com as botas esporas, chicote e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, né? Então é esse o corcel que o Brás Cubas cavalgava, né? O corcel do desejo. E é claro, a imagem é perfeita, né? Aquele garanhão, aquele corcel que corre, que tem toda a energia. Só que para seguir a Marcela até a casa dele, não é assim, meu filho. Não é tão fácil assim. Você vai lá e pega de jeito. Não. Você não pode pegar de jeito. Você tem que ir com paciência, como o burro do Sancho, né? O Sancho, lembre-se, é o companheiro do Dom Quixote. Então o Dom Quixote tinha lá o seu cavalo todo estrupiado, porque é claro, o Dom Quixote imaginava um lindo corcel, e o Sancho ficava lá no seu burrinho, e os dois iam andando a passos muito pacientes, porque o burrinho, coitado, se estropiava tudo para carregar o Sancho pança, só imagine o tamanho do Sancho, né? E o cavalo do Dom Quixote mais morto do que vivo, né? Então é nesse passo paciente, quase um passo filosófico, que o Brás Cubas teve que cavalgar para pegar a boa Marcela. Porque essa coisa de mulher, ela pode ser... São dois modos, né, de granjear digamos, cair as graças da mulher. Um de um modo violento, como aquele que ataca uma fortaleza, né? E outro no modo insinuativo. E basicamente ele fala assim: olha, se fosse os tempos antigos, que as pessoas ainda liam mitologia grega, eu ia dar o exemplo do touro da Europa,
E, por um lado, como imagem daquilo que é violento, ia dar também o exemplo da Leda e da Danae, como imagem daquilo que é insinuativo. As 3 mulheres foram conquistadas por Zeus, né? Mas como hoje ninguém mais lê mitologia grega, então eu vou trocar e vou falar sobre o asno e sobre o corcel. Percebe? Então essa é a dinâmica aqui do parágrafo. Bom, uma vez que a gente quase respondeu tudo aqui, vamos abrir um parênteses, ou uma digressão dentro da nossa digressão, e vamos explorar um pouquinho essas 3 histórias, né? Por que a tomada da Europa, que é a mulher, é violenta e as outras 2 é insinuativa? Vamos lá. Europa. Se você quiser a referência, essa história está no livro Metamorfoses, do Ovídio, no 2º livro, né? Vamos ver, eu acho que eu vou ler tudo que eu tenho aqui. Quanto mais digressão a gente fizer, melhor. A majestade e o amor não se combinam bem, nem moram na mesma casa. Deixando de lado o peso do cetro, o pai e governante dos deuses, ou seja, Zeus, cuja destra está armada dos raios de 3 pontas, e que ao seu nuto faz o mundo tremer, então deixando o seu trono, ele toma o aspecto de um touro, e misturado com os touros, muge e passeia formoso pela tenra relva. Realmente a sua cor é branca como a neve, que pé algum calçou, ainda que o chuvoso e que o chuvoso austro não derreteu. Então aquela neve que não conhece chuva, não conhece vento e não conhece pé humana. Perfeito a pelagem deste touro. Os músculos se destacam no pescoço, a papada desce até as espáduas. Os chifres, é certo, são pequenos, mas parecem feitos à mão e são mais transparentes que uma gema da melhor água. Nada havia de ameaçador em sua fronte, talvez por causa disso que ele não tenha chifrões, ou de terrível em seus olhos. Sua aparência era de todo pacífica. A filha de Agenor admira-se ao vê-lo tão formoso. Zeus já desceu, claro, já está lá pastando, né? Então chega lá a menininha, a novinha, dá uma olhada naquele boi e fala, nossa, que boi bonito. E fica lá olhando, né? Sem qualquer ameaça belicosa. Não, um boi desse não me ataca, né? Capaz. Mas não obstante essa brandura, o medo a impede a princípio de tocá-la, né? Vai que dá uma doidice no boi e ele me ataca. Dentro em pouco aproxima-se, coloca flores na cabeça branca. Rejubila-se o amante e, enquanto espera a satisfação do seu desejo, cobre de beijos as mãos da jovem. Ou seja, o boi começa a lamber as mãos da jovem. Zeus já está entrevendo o que vai acontecer. Fala, essa é minha, já está pensando. Agora ele apenas adia o resto. E essa parte é maravilhosa, né? Aquela coisa, o cara já conquistou, você já sabe, ou você já está no momento do prazer e você só adia, né? Só para deixar a coisa mais apimentada. E ora brinca e salta na verde relva, ora estende o alvo corpo na fulva areia. E pouco a pouco o medo desaparece e ele oferece o peito às carícias da virgem, ou os chifres às guirlandas de flores recém-colhidas. A filha do rei se atreveu mesmo, sem compreender o que fazia, a sentar-se nas costas do touro. Então o deus, afastando imperceptivelmente da terra e da praia seca, enfia os pés, subreptício, na água junto à praia, depois avança mais e leva sua presa para o meio do mar. A jovem se apavora e olha para trás, vendo a terra de onde se afasta. Segura o chifre com uma das mãos e com a outra se agarra às costas do touro. Ondulam ao vento as suas vestes soltas. Ou seja, ele vai ali, se finge de mansinho, quando vê,
leva ela para o mar, não tem o que ela fazer, não tem como ela voltar, né? Esse é o modo violento de conquistar a mulher. E aí perceba, Zeus ia falar para você, não se preocupe, depois dá certo. Primeiro você tem que raptar a mulher, né? Continuando o mito, lá pra frente tem. Europa, porém, após recompor-se do susto de ter sido arrebatada para o alto mar montada no touro, acalmou-se e, novamente em terra, na ilha de Creta, ele leva ela lá para uma ilha escondidinha, a ele se uniu junto a uma fonte sobre plátanos. Então, deu certo, né? Eu coloquei, além dessa historinha para você reler em casa, bom, você está em casa, né? O que eu coloquei aqui para você? Ah, tá, eu coloquei a referência, né? Eu confesso que eu não li o artigo, nem me interessa o artigo, mas a pessoa que escreveu o artigo colocou a referência onde está essa história. Então eu só coloquei ali por respeito à pessoa que teve esse trabalho, né? Novamente, não sei sobre o artigo, é sua conta e risco, se você quiser ler. Bom, e aí nós temos a Leda. Vamos lá. A Leda, infelizmente eu não tenho essa parte. Eu poderia procurar, está provavelmente nesse livro aqui. Cadê o Metamorfoses? Nesse livro aqui, Metamorfoses, um livro maravilhoso. Mas vamos só saber o que aconteceu. Quem que foi Leda, né? Foi a rainha de Esparta, esposa de Tíndaro. Certa vez Zeus transformou-se em um cisne e seduziu-a. Dessa união, Leda chocou 2 ovos, e deles nasceram Clitemnestra, Helena, Castor e Pólux. A mesma Helena que depois vai ser raptada, vai dar a guerra de Troia, esse tipo de coisa. Helena e Pólux eram filhos de Zeus, mas Tíndaro os adotou, tratando-os como filho de sangue. Essa história dos Zeus se fingindo de cisne, se transformando em cisne e depois seduzindo a Leda, vai gerar um monte de pinturas, todas muito sensuais, desse cisne com a mulher. Eu coloquei uma delas para você, mas é a coisa mais fácil do mundo. Coloca ali no Google Image Leda e o cisne, você vai encontrar muitas pinturas maravilhosas. Então perceba, nesse caso é o conquistador sendo o quê? Qual é a palavra? Insinuativo. Então, você é um cisne, você só está brincando ali. Nas pinturas, geralmente, a mulher está nua. Então, você só está brincando ali, né? Passa a pena aqui, passa a asa ali, sei lá o quê. Vamos deixar isso para a sua imaginação. E, finalmente, nós vamos conhecer um pouquinho da Danae, né? Desapontado por não ter herdeiros masculinos, Acrísio procura um oráculo, o qual respondeu-lhe que mesmo se escondesse no fim da terra, seria morto pelo seu neto, filho de Danae. Beleza, então, eu vou ter um neto que vai me matar. O que ele faz? A princesa era ainda virgem e para que jamais tivesse um segundo filho, o rei aprisionou-a numa torre de bronze, tipo conto de fadas, né? Segundo a tradição, poderá tê-la escondido também num quarto subterrâneo. Então, dependendo da versão, a gente já conversou sobre isso, mitologia grega tem várias versões, né? Então talvez foi um quarto subterrâneo cujas paredes se ergueram em bronze ou numa caverna. Então, ela ficou lá, né, que manteve constante vigiada por seus guardas mais valorosos. Pretendia assim evitar que ela lhe desse um herdeiro, seu futuro assassino. Apesar de todos esses cuidados, Zeus, tomado de amores pela jovem e bela princesa, no que ele se transforma? Num boi? Não. Num cisne? Não. Dessa vez, Zeus se transforma numa chuva de ouro. Numa chuva de ouro. E penetra no edifício por um orifício no teto, né? Caindo sobre o colo da Danae. E aí é claro que é um modo mais insinuativo que esse, é só uma chuva caindo sobre você, só que disso ela acabou engravidando, né? Só para você saber o que aconteceu com o vô que não queria que a filha dele tivesse filhos para poder se livrar, né? Então por causa disso que eu vou contar o resto da história. Foi assim gerado Perseu. Tomando ciência do ocorrido, Acrísio, né, tomando ciência do ocorrido, ordenou a Acrísio que fossem mãe e filho lançados ao mar,
dentro de um baú de madeira. Foi a solução encontrada para que não atraísse contra si a ira do Deus, né? Porque eu não posso matar o filho, então é as águas que vão matar, né? Matando-lhe um filho. As águas supostamente matá-los-ia. Mas o destino não favoreceu esse vovô, o Acrísio. A pedido de Zeus, Poseidon, que é claro o deus dos mares, acalmou os mares e ambos sobreviveram, levados pelas correntes até a ilha de Sérifo. Foram encontrados por pescadores que então os levaram até o monarca local, Polídectes. Acolhidos por Dítis, ou Dictes, irmão do soberano, este educa a criança. O rei acaba apaixonando-se por Danae. Alguns anos depois, pretende desposá-la, mas temendo que o jovem filho se opusesse, ordena-lhe que mate a terrível Medusa, esperando que este fracassasse e morresse, né? Então mais um que queria que ele morresse, né? O avô e agora o futuro esposo da sua mãe, né? Este monstro petrifica todos aqueles atingidos por seu olhar, mas o jovem herói consegue realizar seu intento e na volta, jogos atléticos comemorativos são realizados em Larissa. Ali, na plateia, está quem? O vozinho, o rei Acrísio. Este é alvejado por um dardo, ou disco, em algumas versões, lançado pelo próprio Perseu, pelo neto, cumprindo assim a profecia. Coloquei ali 3... eu acho que o primeiro é o link do Wikipedia mesmo, de onde eu tirei isso, e depois 2 pinturas, onde aparece Zeus transfigurado em uma chuva de ouro, né? Bom, eu acho que agora nós temos informação suficiente para entender esse primeiro parágrafo aqui, né?